paz do Senhor, que Deus te abençoe nesse dia maravilhoso que o Senhor fez para nos alegrarmos nele. Amém. Pode se sentar, em nome de Jesus. Hoje eu quero falar de um livro pequeno, mas que tem um conteúdo extraordinário. Nós vamos falar do livro de Abacuque. Abacuque era um profeta do Senhor, homem de Deus, e o livro de Abacuque mostra a trajetória espiritual de um homem, da reclamação à adoração. O livro é surpreendente. Ele começa com o profeta fazendo muitos questionamentos a Deus e termina com um verdadeiro adorador. Amém? Muitas pessoas perguntam: eu posso questionar a Deus? Eu posso ficar perguntando as coisas para Deus? Eu lhe digo, é melhor você perguntar as coisas para Deus do que você perguntar para o ímpio, perguntar para uma pessoa que não tem conselhos sábios para te dar. É melhor você se assentar com o Senhor, falar com Ele, perguntar para Ele, esperar a resposta dEle. E foi exatamente isso que Abacuque fez. Então vamos lá, Abacuque, capítulo 1. O peso que viu o profeta Abacuque. Todos nós sabemos o que representa peso, né? Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Por que a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando vos for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas nas suas mãos. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Eles todos virão com violência, o seu rosto buscará o oriente, e eles congregarão os cativos como areia. Vamos parar aqui, porque como o tempo é pequeno, não dá para a gente ler tudo. Então, como eu disse, o nome Abacuque representa abraço. Às vezes a gente está numa situação tão difícil, né? Às vezes eu vou cumprimentar os irmãos, eu não sei muitas vezes como eu devo proceder. Às vezes uns vêm assim, outros vêm assim, outros um abraço. Como é que a gente faz para rejeitar um abraço? Como é que a gente faz para viver nesses dias que nós estamos vivendo sem um abraço? Como que a gente tem que agir? Abacuque significa abraço. Porém, a palavra de Deus diz que é um tempo para todas as coisas. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós cremos em nome de Jesus que nós vamos superá-lo e vamos viver muito bem, em nome de Jesus. Por quê? Porque a palavra de Deus se cumpre, tudo que está acontecendo, já nós sabemos que a permissão do Senhor. E aqui, vamos voltando ao livro de Abacuque, que significa abraço, o nome dele, né? Aqui ele começa questionando a Deus. Judá estava vivendo o seu pior período, um declínio muito grande das pessoas de Judá. Tinha acabado a justiça, a iniquidade tomou conta do povo de Deus, e Abacuque sentia aquele peso, porque ele não se conformava de ver o povo de Deus, o povo, a herança dele, vivendo dissolutamente, vivendo um dos seus maiores períodos de declínio. Não tinha mais justiça, não tinha mais retidão. O povo escolhido do Senhor tinha se entregado totalmente ao pecado.
E ele começa questionando: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Ele clama, ele começa a questionar até o silêncio de Deus. E isso não é diferente conosco, não. Muitas vezes nós também oramos, clamamos a Deus, e às vezes se Deus não responde na hora do jeito que nós queremos, nós também começamos a achar que Deus não está nos ouvindo. Mas Deus está, a palavra dele diz que os ouvidos dele estão abertos para nos ouvir. E o tempo de silêncio não é um tempo que Deus está de braços cruzados, é um tempo que Deus está trabalhando ao nosso favor. Só que Abacuque achou que Deus já tinha que imediatamente fazer alguma coisa. O Senhor só não está vendo. Olha o que está acontecendo com o teu povo. O teu povo perdeu a direção, o teu povo está em pecado, não tem nem mais justiça aqui. O povo de Israel acabou, perdeu tudo. E se nós olharmos para a nossa nação hoje, como é que está a nossa nação hoje? Será que não está muito diferente desse tempo? E como será que nós vamos pedir ao Senhor por essa nação? Será que vamos chegar igual a Abacuque? Senhor, o Senhor não está vendo? O Senhor não está vendo isso? O Senhor não está vendo aquilo? O Senhor não está vendo como está essa nação? E quando Deus responde, não dá para a gente ler tudo, como eu disse, o nosso período é pequeno, mas depois se vocês param um pouquinho, leem. Quando Deus responde para ele, eu acho interessante que Abacuque, ele pensa que Deus tem que pensar igual a ele. Gente, Deus não pensa igual a nós, graças a Deus por isso, né? Já pensou se Deus, a justiça do Senhor fosse igual à nossa? Lembra quando João, o evangelista João, queria que jogasse fogo para destruir o samaritano? Essa é a justiça do povo, do ser humano. E o que o Senhor Jesus fala para ele? Você não sabe de que espírito sois. Assim, Abacuque também estava sofrendo, estava sentindo um peso de ver essa nação de Judá totalmente desse jeito. Não tinha mais amor, era uma brigaiada, era contenda, era um declínio total nessa época aqui. Por isso ele chega a Deus. Por isso que eu falei que esse livro de Abacuque, ele começa questionando a Deus, e vocês vão que o final, Deus trabalha no coração dele, mostrando para ele que o agir de Deus é totalmente diferente do agir do ser humano. Amém? Então vamos ver aqui no 2 um pouquinho. Sobre a minha guarda, aqui o Senhor já respondendo aos questionamentos dele. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, o que eu responderei, quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu. Olha só o que o Senhor respondeu diante daqui tanto de questionamento dele. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Ou seja, Deus falou para Abacuque: você vai escrever tudo o que eu vou te falar. Até a pessoa que passar correndo vai saber o que eu estou falando, o recado que eu mandei. Eu lembro que até meu esposo uma vez falou que o sonho dela era colocar um painel bem grande ali, quando a gente estava na outra igreja, desse painel de LED, né, bem grande, para que a pessoa que passasse de ônibus correndo pudesse ver a palavra de Deus. Quem sabe, né? Igual nós podemos fazer isso, que nossa igreja está pronta. Possa ler, mesmo que seja correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado. Gente, o tempo determinado, isto é, Abacuque, não adianta você querer que eu age correndo igual você quer. Espera. Igreja do Senhor, o tempo do Senhor é totalmente diferente do nosso. Então confia. O silêncio de Deus é para te ajudar, é para estar trabalhando ao seu favor. Não adianta você dizer: Senhor, parece que você não me escuta. Isso não provém, isso não é verdade. O nosso Deus está com os ouvidos atentos para ouvir o nosso clamor. Então não deixa que isso venha entrar no seu coração. Parece que Deus não me ouve. Ouve sim, Deus nos ouve. Só que Ele age, como diz aqui a palavra dele, no tempo determinado. E até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Ou seja, a justiça de Deus sobre tudo que está acontecendo nessa época aqui ia chegar. Abacuque pensava assim que ia tardar, mas Deus fala: não tardará. Tem um ditado no mundo que diz: Deus tarda,
mas não falta. Mentira! Deus não tarda nem falta. Deus chega na hora certa. Esse negócio de falar assim, mas Deus tarda e não falha, não é verdade. Deus não tarda. Deus tem a hora certa para todas as coisas. Como foi, meu esposo até falou esses dias sobre Abraão, né? Então, tudo no tempo de Deus. Sobre José, tudo aconteceu no tempo de Deus. Agora, presta muita atenção neste versículo 4. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Ou seja, muitas pessoas que se diziam servos do Senhor, estavam com a alma inchada, mas o Senhor diz, mas o meu justo viverá pela fé. Esse versículo é tão lindo, tão maravilhoso, e muitas vezes a gente vê até escrito em alguns painéis, né, nos carros, em faixas. Mas será que nós vivemos realmente pela fé? O Senhor estava nos chamando aqui, falando para Abacuque, não importa se essas pessoas estão inchadas, achando que são o dono da razão, eles estão no pecado, mas o meu justo, aquele que eu justifiquei, nós somos justos, meus irmãos, não é porque somos bonzinhos, não. Vocês lembram da palavra da quinta-feira? Lembra bem, tanto que foi interessante? Nós não somos bonzinhos pela nossa natureza, nós somos justificados pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Para confirmar esse versículo, que vocês veem, tanto que a palavra de Deus é perfeita, que até Paulo usou esse versículo para conversar, para mandar a carta para os romanos. Por favor, Mar, Romanos 1,17. Vocês podem ler aí, por favor, bem alta e bem forte. Eu também quero ler aqui na minha Bíblia, para vocês que estão me ouvindo aí. Romanos 1,17 nos diz assim: porque nele se descobre a justiça de fé, em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Olha que coisa perfeita e maravilhosa é a palavra do Senhor. O meu justo viverá pela fé. Nós, nessa situação que nós estamos vivendo pela fé, ou estamos ainda atordoados, sem saber o que fazer? Estamos esperando no Senhor. Quantas vezes nós oramos e clamamos ao Senhor: Senhor, passa de nós esses dias, e o Senhor calado, continua acontecendo. Mas o meu justo viverá pela fé. Nós vamos viver pela fé até o dia que o Senhor nos responder nessa situação, amém? E continuando aqui, depois aqui a gente vê sempre um diálogo entre Deus e Abacuque. Abacuque chega ao ponto de querer que o Senhor, quando Deus foi mandar o juízo através dos caldeus, porque quando Deus quer mandar, gente, um conserto, Ele manda do jeito que Ele quer. Aqui Abacuque ficou indignado, porque os caldeus eram uma nação muito forte e poderosa. Ele pensou: Senhor, mas como o Senhor vai mandar essa nação para castigar o teu povo que o Senhor escolheu? Ele queria igualar Deus com todo mundo. Deus, olha só, Deus é soberano, Deus escolhe o jeito de agir. Se Deus fosse agir do nosso jeito, pode ter certeza que não ia dar certo. E Abacuque estava indignado por Deus escolher uma nação dos caldeus como uma nação muito forte e poderosa naquela época, para trazer o conserto para o povo dele. Ao mesmo tempo que ele indignava que o povo estava injusto, o povo estava pecador, estava declinando cada vez mais, olha que Deus quer mandar o conserto. Ele: não, desse jeito não, você só vai acabar com o povo. Gente, Deus quer acabar com o povo dele? É claro que não. Deus não quer acabar com o povo dele. Vocês lembram que quando Moisés intercedeu pelo povo, Deus ouviu? Moisés, um ser humano como nós, intercedeu pelo povo e Deus ouviu. Deus teve misericórdia e agiu a favor do povo. Por quê? Porque o povo quer sempre trazer
uma oportunidade de conserto, mesmo que às vezes o povo está andando em pecado. Quando Deus manda um conserto, não é possível. O prazer do Senhor é nos levar para o céu. O prazer do Senhor é nos consertar quando estamos errando, mesmo que às vezes acontece como Abacuque achou que o castigo estava muito forte, mas se não fosse assim, será que ia acontecer alguma coisa, alguma diferença? Então, quando Deus age, quando Deus trabalha em nós, quando Deus levanta alguém até mesmo para nos dar um alerta, e às vezes a gente fica tão indignado com aquilo. Que é isso? Essa pessoa veio me dar um recado, imagina. Será que realmente não é Deus que está falando? Conserta enquanto você pode. Vocês lembram quando Deus mandou um recado também para Ezequias? Conserta a sua casa. Mandou um profeta ele para lá avisar. Deus estava querendo que ele tivesse uma oportunidade nova. Então Deus vai sempre usar os meios dele. E eu vou dizer para vocês os meios naturais. Deus não vai mandar anjo lá do céu. Deus não vai mandar os meios naturais para trazer para nós o conserto. Então preste atenção. Aceite o conserto de Deus quando vier. Deus nos conserta, Deus nos transforma, porque Ele tem prazer, porque Ele tem alegria em nos ver na presença dEle. Depois que continua essa conversa entre Abacuque e o Senhor, esse questionamento, esse tanto de dúvidas, depois que tudo isso passou, esse profeta saiu da dúvida e foi para a adoração. Quando nós temos uma trajetória com o Senhor, tem momentos que nós temos dúvidas, muitas dúvidas. Nós mesmos passamos pelo fato, como vocês sabem, esses dias, muitas pessoas, parentes, por quê? Por quê? Por quê? Eu digo, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Às vezes a gente sente aquela dor tão grande, como Abacuque estava sentindo, ele falou, não tem o peso aqui. E a gente quer uma resposta. Por que, Senhor? Abacuque queria uma resposta imediata de Deus. Por que o povo está desse jeito, o Senhor não faz nada? E Deus já manda a resposta para ele aqui. Porque a visão é ainda para o tempo determinado. E até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espero, porque certamente virá, não tardará. Quando eu trabalhava muitos anos numa empresa, eu tinha um colega que eu sempre falava de Jesus, mesmo que na época eu não era cristã, mas eu tinha muito temor de Deus. Ele falava assim, desde que eu sou pequeno, eu vejo vocês falar que Jesus vai voltar, quando é isso? Eu disse a ele, espera, e você vai ver. O tempo do Senhor vai acontecer. Tempo determinado para todas as coisas. Quando Abacuque entendeu isso, quando ele entendeu que Deus sabe como agir, que mesmo que ele mandou uma nação forte e poderosa para corrigir o povo de Judá, ele sabia o que estava fazendo. Quando Deus envia um conserto para nós, é para nós ficarmos atentos e prestar atenção. Senhor, o que eu tenho feito? Como eu tenho agido? Será que realmente eu estou dentro do centro da tua vontade? Será que eu não estou querendo ver as coisas do meu jeito e pensar? Eu falo isso para mim, não penso que eu estou falando para vocês, falo para mim também. Ontem eu chorava diante de Deus. Falei, Deus tem misericórdia da minha natureza, Deus tem misericórdia de mim, porque eu tento todos os dias procurar estar na vontade do Senhor, pedir ao Senhor que me ajude. Aqui ele fala uma coisa bem interessante também, e não mentirá, ou seja, fala tudo que o Senhor te ordenou. A nossa boca não é para aumentar nem diminuir a palavra. Se o Senhor mandar um recado para alguém, não é para enfeitar, não é para deixar bonitinho, mais colorido. E se a pessoa ficar chateada comigo? Uma vez eu estava conversando com a irmã lá em cima, nós falamos sobre isso. Eu falei para ela daquele versículo lá de Hebreus. Você já viu quando você às vezes vai dar um conselho para uma pessoa? Na hora causa tristeza, mas depois dá o quê? Fruto. Se a pessoa recebe aquilo com mansidão, com humildade, dá fruto. Então olha só, depois que tudo isso aconteceu, dessa conversa de Deus, que Deus fez Abacuque entender, Abacuque, fica no seu lugar, eu sei o que eu estou fazendo, confia,
espera. E ele escreve a oração de Abacuque no capítulo 3. Nós não vamos ler a oração toda, porque não dá tempo. Mas depois você pode orar em casa e você vê que coisa maravilhosa, como ele começou a exaltar e glorificar o nome do Senhor. E olha que coisa linda no versículo 17. 3:17. Olha que coisa linda. Como o justo, quando ele entende as coisas de Deus, olha como ele fez a oração dele. Ou seja, ele passou daquele monte de dúvida no começo, aquele tanto de questionamento, para um verdadeiro adorador. E você? Como é que você está neste momento? Num monte de dúvidas, de questionamento. E você que está me ouvindo, como você está? Você ainda está questionando muito a Deus, porque isso, porque aquilo? Ou você já chegou ao patamar de um adorador? Olha que coisa linda quando nós somos um adorador. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Eu gostaria que você repetisse comigo bem alto e forte: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Agora Abacuque entendeu que a coisa mais importante era exaltar e glorificar o Deus Todo-Poderoso pela salvação. Nós somos peregrinos nessa terra. Você tem sofrido, você tem chorado, mas há uma promessa para a sua vida, há uma promessa para cada um de nós. O Senhor vai enxugar nossos olhos toda lágrima, não vai haver mais choro, porque Ele vai fazer tudo novo. Olha que coisa tremenda. Aconteça o que acontecer, Abacuque entendeu que mesmo que aquela nação estava totalmente em declínio, mas ele começou a olhar para o Senhor e se alegrar no Senhor, e sabendo que o Deus Todo-Poderoso não ia deixar que o povo dele se perdesse, não ia deixar que o povo perdesse o caminho do Senhor. Então ele se alegrou. Senhor, aconteça o que acontecer, eu te adorarei. Então é uma música linda que a gente canta aqui: não importa as circunstâncias, te louvarei. E olha que coisa linda, ele continua: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Está difícil os seus dias? Está difícil, a luta está grande, essa nação não está como nós gostaríamos que tivesse, não estão como a gente queria que estivesse todos adorando o Senhor, o Deus único e verdadeiro. O Senhor até fala aqui para Abacuque, no versículo 18, ele ainda fala: que aproveitará a imagem e a escultura que esculpiu o seu artífice, e a imagem de fundição que ensina mentira, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz ao pau: acorda, e a pedra muda: despertai. Pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. O Senhor estava aqui até falando para Abacuque como é que estava o povo naquele tempo. O único que tem poder é o nosso Deus verdadeiro. A nossa confiança total tem que estar no Deus verdadeiro, que criou o céu e a terra. E continuando aqui: o Senhor, Deus, o Senhor é a minha força, e fará que os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. O Senhor é a sua força e fortaleza. O Senhor é o seu socorro bem presente. O que você está passando? Está difícil? Chore, chore aos pés do seu Senhor. Tem misericórdia de mim. Não vai chorar nos ombros de pessoas que vai te dar maus conselhos. Fecha sua porta, como o Senhor disse. Chora. Tem uma música muito linda que fala: vai chorando, enquanto você chora, enquanto as lágrimas vão se derramando, Deus vai trabalhando, Deus vai nos fortalecendo. Olha só, olha como ele chegou.
Deus, o Senhor, a minha força, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Que diferença, né? Que diferença. Deu para vocês entenderem por que eu falei? O livro de Abacuque dá um relato de uma jornada espiritual, contando a trajetória de um homem da dúvida à adoração. A diferença do início do livro ao final nos surpreende. Muitos questionamentos, mas uma conversa franca com Deus deu a ele a alegria de saber que Deus age por nós. Então, não olhe para tudo que está acontecendo e comece até quando, Senhor, que o Senhor vai agir? Quando que o Senhor vai agir por essa nação? No tempo determinado. A nossa obrigação nesses dias é levar a palavra do Senhor. Como Charles pregou, nós não mudamos ninguém. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Quem age em cada coração é o Espírito Santo. A nossa obrigação é entender que Deus, no tempo certo, vai enviar o juízo para essa terra. E nós precisamos alertar as pessoas sobre isso. Quando? No tempo determinado. Então, que nós possamos chegar a esse ponto. O Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como da corça. Ele me falar sobre os meus lugares altos. Não é o lugar de ninguém. É o seu lugar que Ele vai te levantar. Creia e confia. E se torne, a partir de hoje, um adorador. Às vezes, nós ficamos assim, reclamamos mais do que confiamos e esperamos no Senhor. Graças a Deus que a misericórdia do Senhor é grande em nossas vidas. Graças a Deus que a misericórdia dele é grande. E tem compaixão de nós, como ele diz, né? Mas vamos pedir ao Senhor: Senhor, nos faz ver com os olhos espirituais o agir do Senhor nas nossas vidas. Porque assim nós vamos... Eu quero só, para encerrar, um último versículo que eu achei lindo demais, sobre a alegria no Senhor. Salmo 21. Salmo 21, 1. Davi louva a Deus pela vitória. Isso aqui, salmo que Davi escrevendo pela vitória que Deus tinha dado a ele. No versículo 1 ele fala: o rei, ou seja, o rei Davi, se alegra em tua força. Vocês viram ali? O próprio Abacuque diz que o Senhor é a nossa força. Senhor, o rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Ou seja, a palavra do Senhor, vocês vejam que um versículo sempre completa o outro, né? Sempre confirma o outro. Lá Abacuque diz que ele se alegra na salvação. Então, meus irmãos, povo de Deus, vamos nos alegrar na salvação, no preço que Jesus pagou para nos levar para um dia estarmos com Ele. Aí sim, nós vamos estar totalmente livres das aflições. Mas enquanto nós estivermos aqui, olhe para o Senhor, olhe para o monte de onde vem o seu socorro, e deixe que o Senhor cuide das aflições, das dores. Ele diz lá no Salmo 34, muitas são as aflições do justo, daquele que ele justificou, mas de todas ele livra. Amém? Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, nós te adoramos e te glorificamos, meu Pai, porque o teu nome é poderoso, teu nome é maravilhoso, Senhor. Meu Pai, eu quero te agradecer por esse momento que nós estamos na tua presença, esse dia lindo que o Senhor fez.
que a sua alegria, Neemias disse isso, a alegria do Senhor é a nossa força. Abacuque entendeu, Davi entendeu, e nós também entendemos que só o Senhor